Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 5. Gostaria de ler do verso 1 até o verso 6. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Chegou lá? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Só até aí, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos mais uma vez ter a tua palavra aberta diante de nós. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque na tua graça nós descansamos e a tua palavra comunica essa graça. Cada vez que nós a abrimos e lemos o que ela tem para nos dizer, há lições tão preciosas que nós precisamos aprender, Senhor, e podemos viver uma vida inteira neste mundo, Senhor, sem tocar sequer a superfície de tanto que podemos aprender na tua palavra. Então ajuda-nos para que nessa noite nós possamos absorver as lições que ela traz para nós e que sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, direcionados por Ti no caminho da retidão, da verdade, da justiça. Ó Deus, no caminho da comunhão contigo, Pai, que nós possamos conhecer mais a Ti, para nos achegarmos mais à Tua presença. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção para essa hora, que o Teu Espírito venha nos inspirar, nos dirigir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos comentado aqui na igreja com uma certa regularidade esses tempos estranhos que nós estamos vivendo ultimamente, pensando um pouco sobre todas as coisas que estão acontecendo. E a sensação que nós temos, e não é preciso ser tão atento para poder perceber isso, é que realmente o cenário está sendo montado para uma guerra que pode ser a última guerra da história humana nesse mundo, onde todos os poderosos, entre aspas, estão mostrando suas garras, né? Cada um oferece uma demonstração de força, e a ideia dos governantes talvez seja
com a demonstração de força, intimidar o outro lado, mas o outro lado não quer ficar sem ter a última palavra, e então ele faz uma demonstração de força maior. E essa escalada tende a chegar ao ponto em que o conflito seja inevitável, como já tem acontecido em várias partes do mundo. E quando nós olhamos para tudo isso, nós temos, às vezes, a sensação de que parece que realmente o mundo está desgovernado, que não existe uma autoridade maior sobre tudo isso, e que todas as coisas estão acontecendo dentro de um acaso. Não há um sentido, uma razão, um governo e uma direção. Mas isso, irmãos, é uma impressão, e somente uma impressão. Porque a Bíblia nos mostra que Deus nunca perde o controle da história. Nunca. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E por mais que as coisas pareçam fora de controle, elas nunca estão, de fato, fora de controle. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus soberano. A palavra do Senhor nos diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados, que não cai um pardal sem que Deus o consinta, o saiba, determine. John Piper usa uma expressão para dizer que Deus é minuciosamente soberano. Ou seja, as coisas mais simples, menores, mais diminutas que existem nesse mundo, todas elas estão debaixo do controle de Deus. Assim como todas as grandes coisas, todas elas estão debaixo do controle de Deus. Então, quando nós olhamos para a história, para as histórias bíblicas, nós vemos um cenário que muitas vezes nos parece tão impróprio para que um homem de Deus possa fazer a diferença, possa ser uma inspiração para os outros e possa ser usado por Deus para fazer algo relevante, porque parece que eles são tão pequenos diante dos poderosos, sob os quais eles estão servindo. E quando nós lemos histórias como essa que nós vamos apreciar nessa noite, nós vemos que não é assim. Além de Deus ter o controle da história, total controle, Ele também pode usar aqueles que são seus em cenários caóticos para fazerem a diferença, para serem uma luz no meio de tamanha escuridão. E é isso que nós vamos ver hoje, na consideração desse texto de Daniel capítulo 5. Se os homens do passado, aqueles que serviam a Deus naqueles tempos tão difíceis que nós vemos relatados nas Escrituras, se eles fossem tão, indisciplinados como nós, como cristãos, somos hoje em dia, a Bíblia não teria nem a metade das histórias inspiradoras que tem para nós. Então, nós precisamos prestar atenção no testemunho desses homens e aprender com eles. Então, nós estamos vendo aqui uma situação em que o Império Babilônico está chegando ao seu final. O grande Império Babilônico, que dominou o mundo durante muitas décadas a fio, está chegando ao seu final. E Belsazar é um dos últimos reis babilônicos. E ele, não se sabe ao certo se por desespero ou por ingenuidade, ou os dois, mas ele resolve dar um grande banquete, ainda que ele saiba que está sob ameaça de invasão dos medo-persas. E então ele faz um grande banquete lá no palácio, e esse grande banquete, o texto diz que reúne 1000 homens importantes. E esses homens são tão importantes que o texto repete 3 vezes que eles são importantes, para destacar que realmente eram homens que tinham um grande valor para o rei. Então, Belsazar foi o último rei do período babilônico, e as descobertas arqueológicas do século XIX mostram que ele se tornou rei, substituindo seu pai, Nabônido, que se ausentou do reino por alguma razão que ninguém conhece ao certo, mas, ainda assim, sabemos que o seu pai se ausentou, embora ele seja descrito aqui como filho de Nabucodonosor.
Na verdade, ele não era filho, ele era descendente, talvez neto, provavelmente neto ou bisneto de Nabucodonosor, que havia reinado muito antes dele, não é? Mas o seu pai era o Nabônido, que se ausentou do reino por alguma razão. Então o texto nos mostra esse homem, Belsazar, como um homem de ações inconsequentes. É o tipo do rei provisório, que foi colocado ali apenas para ocupar um lugar, não é, de alguém que era o rei de fato e de direito. E esse homem, com essa atitude inconsequente, ele realiza esse grande banquete e ele quer demonstrar o seu poder, ele quer demonstrar a sua autoridade, o seu domínio sobre a situação presente. E então, nós vemos aí no relato de Daniel, não é, que essa situação desse rei, não sabemos, né, de novo, se por desespero ou por ingenuidade, ele quer demonstrar a sua altivez, mesmo na derrota, ou na possibilidade de derrota, né? Ele quer mostrar o seu poder e a sua altivez, mesmo diante da possibilidade da sua queda, que seria iminente. Então ele faz esse banquete, grande banquete. A narrativa começa com mostrando esse evento, e ela é totalmente compatível com as práticas daquela época, porque os 3 elementos que definem o perfil desse banquete são muito próprios do texto bíblico, nós vamos vê-los em outras passagens, não é? O texto diz, primeiro, que os convidados eram pessoas importantes. E nós vimos aqui, já falamos que o texto repete 3 vezes isso dos versos 1 a 3. E esses banquetes serviam para demonstrar a boa vontade do rei para com os nobres, em troca de favores, em troca de apoio incondicional dos nobres. Então, a segunda coisa mais importante que o texto vai mostrar aqui é que havia muita bebida, muita comida. Nessas festas, a grande quantidade fazia parte do ritual de culto à fartura. Então, o que era uma forma de ostentação da riqueza, né? Muita comida, muita bebida, e nós temos narrativas semelhantes no livro de Esther e também nos evangelhos. Então, o terceiro elemento que estava sempre presente era a orgia sexual, porque depois que estes homens estavam embriagados, não havia mais limite para o que eles podiam fazer nessas reuniões. Então, você sabe que onde falta sobriedade, sobra estupidez, não é? E quando o rei Belsazar vai demonstrar todo o vazio que existe no seu coração, não satisfeito com o prazer e a alegria do vinho que ele faz, ele quer desafiar a Deus agora. O Deus de Israel, por alguma razão, ele sente que precisa fazer isso, então ele manda trazer do palácio os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor havia retirado do tesouro do templo, quando ele entrou em Jerusalém, e então ele manda trazer esses objetos, para que nessas taças, que eram taças que haviam sido consagradas para o culto a Deus, agora eles possam beber nessas taças. Então, esses copos que deveriam ter sido mantidos no templo, eles foram levados para a Babilônia e agora eles são objeto de deboche nas mãos desse rei. Então o texto diz que beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres e as concubinas do rei, beberam vinho e, além disso, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Agora a gente entende por que aqueles palácios eram tão grandes, né? Porque tinha que ter lugar para esse monte de reis, de deuses que eles tinham, de tudo que é tipo de tamanho e material. Então, eles prestavam cultos aos seus deuses com esses objetos que foram tirados do templo do Senhor. O que o Belsazar está fazendo? Ele está desafiando a Deus. Ele está se colocando numa situação de oposição ao Deus de Israel. Não sabemos por que ele fez isso exatamente contra
o Deus de Israel, mas o texto diz que ele fez. E, ironicamente, nesse momento, parece que a resposta que Deus vai dar a ele é uma resposta que vai mostrar que a taça de Deus transbordou, que a sua paciência com o rei Belsazzar acabou e chegou o momento de prestação de contas. Então, nós vamos ver que, nesse momento, aparece na parede, o Senhor estabelece ali uma sentença de juízo projetada na parede. Não é? Naquela época não havia retroprojetor, não havia data show, não havia projetor de slides, mas Deus criou algo semelhante, e então o rei Belsazzar viu na parede uma imagem de mãos que escreviam, dedos que escreviam uma mensagem, e isso deixou o rei muito perturbado. E é interessante essa relação que a Bíblia faz da Babilônia com a embriaguez do vinho. Não é? Se você depois quiser consultar Jeremias 51, versículo 7, o Senhor vai falar sobre isso, sobre o juízo que virá sobre a Babilônia, porque ela deu de beber do vinho da sua prostituição para as outras nações. Apocalipse 14, 8, e também mais um pouquinho à frente, você vai ver a mesma referência falando sobre Babilônia, que havia dado de beber do cálice das suas prostituições aos outros povos e nações, e por isso Deus traria juízo sobre ela. Então a Babilônia sempre está na Bíblia representando os povos, de um modo geral, as nações, né, que na sua prostituição aprofundam os seus pecados e contaminam as outras nações. Então, Deus vai trazer juízo sobre tudo isso. E isso vai ser demonstrado nesse exemplo na vida de Belsazzar. Então, na parede aparecem as inscrições, versículo 5. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu, seus pensamentos o deixaram perturbado, suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, o que ele viu deixou aterrorizado. Mesmo antes de saber o significado da mensagem, o rei Belsazzar foi tremendamente impactado pela visão que ele teve. Aparentemente, só ele viu o que havia acontecido, né? E o resultado é descrito como um quadro típico de desmaio. Né? Veja que o autor descreve esse quadro numa sequência lógica. O semblante do rei empalideceu, que revela provavelmente a diminuição de pressão arterial e alteração da frequência cardíaca, o que pode ter levado a um desmaio. A sua mente ficou confusa, a visão, né, se perturbou, as suas pernas bambearam, tudo isso pelo agravamento também da diminuição do oxigênio no seu cérebro e do comprometimento geral da sua estrutura física. Ele perde coordenação dos movimentos e ele começa a entrar numa crise de pânico. Então, é uma caricatura bem diferente daquele homem confiante e alegre do início, que estava ali celebrando com os seus convidados, regado a muito vinho. Não é? A questão, irmãos, é que Deus, o mesmo Deus que pode mudar a tristeza em riso, Ele também pode mudar o riso em tristeza. Tudo depende de como nós lidamos com a sua glória, com as coisas que Ele coloca sob a nossa responsabilidade. Então, o mesmo Deus que muda a tristeza em riso, Ele muda também o riso em tristeza, e foi o que aconteceu com esse rei. Então, ele ordenou em voz alta, versículo 7, que fossem chamados os encantadores dos caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Imagine isso, seria alguém que teria autoridade
que estaria abaixo apenas do rei efetivo, que era o Nabônido, e do seu filho Belsazar. Seria alguém importante. Então, era uma oferta tentadora. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens, de novo, importantes do reino, estavam perplexos. Você percebe como o autor, ele traz uma linguagem muito intencional, né? Primeiro ele mostra a figura de um homem alegre, confiante, atrevido lá no início, e de um momento para o outro ele mostra um homem tímido, abatido, com seus joelhos tremendo, batendo no outro, pálido, a ponto de desmaiar. No primeiro momento ele cita 3 vezes que os homens convidados são homens importantes, e agora ele diz que os homens importantes do reino estavam perplexos. É uma ponta de ironia. Então a rainha mãe, que tinha muita autoridade no reino, tinha ouvido os gritos do rei. Olha só, imagina isso. Aquela imagem do rei confiante do início agora deu lugar a uma pessoa histérica, que está gritando, desesperado lá, precisou o apoio da sua mãe. Chamem a minha mãe. Imagina isso. Meu Deus. Então a rainha mãe, ouvindo os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete. Meu Deus, é muito hilário isso, gente. É muito hilário. E disse que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido, é como se a mamãe pegasse ele no colinho, né? Aqui no seu reino, agora preste atenção no que ela vai dizer. Aqui no seu reino, um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, de novo, aqui não é pai, é avô, né? Na linguagem aramaica, a palavra pai também pode ser interpretada como avô ou antepassado. O seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Belsazar, se achara um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Veja só, todas essas coisas que ela disse sobre Daniel são a interpretação dela a respeito de Daniel. Mas a interpretação correta de Daniel é que ele era um homem de Deus. Um rapaz que chegou muito novo no reino da Babilônia, e desde o primeiro capítulo nós vemos que ele muito cedo começou a fazer a diferença. Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, e ele se separou com mais 3 amigos. E então aqueles 4 rapazes marcaram uma geração que fez uma grande diferença numa nação ímpia, e eles se tornaram pessoas importantes no reino, foram postos em cargo de confiança por uma única razão: eles eram homens de Deus. O Senhor estava com eles, porque eles estavam com o Senhor. O Senhor agia na vida deles, porque eles tinham uma vida com Deus. E quando nós temos uma vida com Deus, irmãos, independente do lugar em que estejamos, nós sempre vamos fazer a diferença para o bem. O contrário também acontece. Se nós não somos homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, servas do Senhor, independente da situação favorável que nós tenhamos, nunca faremos nada de relevante que mude a vida de alguém ou que acrescente a vida de alguém. Mas quando nós somos servos de Deus, independente do lugar em que estejamos, do contexto em que estejamos, a luz da presença de Deus sempre vai brilhar através das nossas vidas.
E esse testemunho que essa mulher dá de Daniel é extraordinário. Nabucodonosor já havia morrido. Muitas das pessoas que conheceram Daniel já haviam morrido. O próprio Daniel, a essa altura, devia estar com algo em torno de 80 anos de idade. Ele já era um idoso. Mas ele era um homem que era respeitado na terra da Babilônia. Meus irmãos, como estão faltando homens de Deus que sejam respeitados na igreja do Ocidente. Existe uma escassez de homens respeitáveis na igreja, no meio do povo de Deus. O que nós vemos hoje é uma sucessão de homens provocando escândalos terríveis e arrastando a igreja para um lamaçal de difamação e de apostasia sem precedentes. Como nós precisamos de homens que estejam dispostos a fazer a diferença na sua geração, independentemente da circunstância em que vivem. Muitos acreditam que se a circunstância fosse melhor, nós poderíamos fazer mais. Isso, irmãos, é um engano, isso é uma mentira. A igreja nunca cresceu tanto, a igreja nunca fez tanto, a igreja nunca foi tão usada por Deus como durante os anos da perseguição em que ela sofreu. Existem muitos historiadores cristãos que acreditam que a apostasia da igreja começou quando a perseguição da igreja contra a igreja terminou. Quando a igreja passou a ser uma religião estatal, a religião do Império Romano, quando as pessoas nasciam cristãs compulsoriamente, quando a necessidade de conversão e de transformação deu lugar a algo compulsório, institucional. E isso é bem coerente, irmãos. É bem coerente. Então, Daniel, versículo 13, foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel? Aquele dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha como Daniel tinha um nome. Ele queria saber se esse Daniel era aquele Daniel, porque aquele Daniel fazia diferença. Versículo 14, tenho ouvido dizer a seu respeito, meus irmãos, nessa época aqui não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha smartphone, não tinha internet. Para você ouvir falar de alguém, é porque essa pessoa tinha feito algo muito especial. Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Meu Deus! Quando nós lemos isso daqui, e vemos pastores importantes da igreja sendo entrevistados hoje pela Rede Globo para falar sobre política, meus irmãos, dá até um gostinho de sangue na boca da gente, não dá? Então, verso 15, acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então, veja. Os sábios, bem que tentaram, mas eles não conseguiram nem ler a inscrição. Até aquele momento, só o rei havia conseguido ler. Então Daniel respondeu e disse, olha as palavras de Daniel: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Sabe como é que se chama isso, irmãos?
Tapa na cara. É o nome dessa fala de Daniel. Tapa na cara. Então, diz aqui o verso 18, que o rei, né, o Deus Altíssimo, tem aqui um acento? Tem, quase que eu não vi. Obrigado. Ó rei, o Deus Altíssimo deu ao reino de Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade, por causa da grandeza que lhe deu. Pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Olha o que Daniel está fazendo. Ele não começa logo lendo e contando o que está acontecendo. Ele vai preparar o terreno para o desfecho que vai ter lá na frente. Então, ele está contando uma história. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? É um pregador que se importa com o contexto. Porque ele sabe que o contexto é que vai trazer peso à aplicação da mensagem que ele vai fazer lá na frente. Preste atenção. Então ele diz, mas quando o coração dele, de Nabucodonosor, se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Que testemunho maravilhoso, irmãos. Sabe o que Daniel está dizendo para o Belsazar? Belsazar, não estranha não, filho. Porque todo rei que se levanta contra Deus come capim. É o destino de todos eles. Todos eles vão virar bicho, vão comer capim no mato, porque vão perder o seu lugar, porque Deus dá e Deus tira. Ele é o Senhor de tudo. Tudo está debaixo do seu domínio, tudo está nas suas mãos. Ele levanta, ele abate, ele coloca no trono, ele tira do trono, porque ele é Deus, ele é o único Senhor. Então, depois de ter consultado os seus sábios, e depois de se recuperar um pouco, né, ele vai aqui buscar a ajuda de Daniel. Era comum que os reis consultassem ocultistas naquela região, naquela época, né, as ciências esotéricas estavam em alta, tudo era motivo para consulta, não é? Se tinham chances de sucesso numa batalha, para determinar a execução ou não de certos projetos, não é? O significado de certos sonhos e visões que muitas vezes eles tinham ou imaginavam que tiveram, não é? Mas não conseguiram compreender. Enfim, foi o que Belsazar fez aqui, e ele prometeu uma grande recompensa, um vestido de púrpura, que era uma cor que simbolizava a realeza e os nobres da época, e olha, uma muda de roupa naquela época era um bem muito precioso. Uma corrente de ouro para usar no pescoço, que era um símbolo de autoridade do alto escalão do governo, você pode conferir depois, Gênesis 41, 42, foi dado também a José, e o reconhecimento como terceiro no reino, imediato em autoridade, apenas abaixo do rei e do seu pai. Mas os sábios fracassam, porque eles não conseguem nem ler a mensagem, muito menos transmitir o que estava escrito. Então, né, a rainha, ela faz esta orientação, chame Daniel, ele chama e começa essa conversa, e Daniel, então, vai preparar esse terreno, dando o testemunho. Na verdade, o testemunho já começou com a própria rainha, que fundamentou o seu conselho, mostrando que Daniel tem o caráter de um homem de Deus. Quando ela diz que ele detinha o espírito dos santos deuses, ela descrevia a forma como os babilônios viam aquele servo de Deus. Então, as virtudes apontadas pela rainha mãe
são os dons que o próprio Deus havia concedido a Daniel. E ela diz que ele possuía luz, inteligência e sabedoria excelente. As mesmas palavras que vão ser repetidas pelo rei Belsazar. Luz, inteligência e sabedoria excelente. Então, irmãos, esse é o Daniel que serve a Deus. Um homem que faz a diferença no contexto onde ele está, independente da situação ser favorável ou não. E então, ele tem esse diálogo com o rei, e ele começa a falar sobre a questão de Nabucodonosor, mostrando que aquele era um momento próprio para o rei reconhecer que o que ele havia feito era um pecado terrível contra Deus. Então, versículo 22, Daniel diz: o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. O Senhor conhecia a história, o Senhor conhecia o testemunho, ou seja, a loucura de Nabucodonosor era conhecida de todos. Então ele diz, pelo contrário, o Senhor se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Esse Daniel era lascado mesmo, né? E ele mandava na veia. Vocês festejaram e cultuaram a deuses que não são deuses. Então, ele segue. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. Olha só, meus irmãos, nessa hora o joelho dele deve ter arriado de vez, né? É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene quer dizer, Deus contou os dias do seu reino, ó rei, e pôs um fim nele. Ou seja, acabou. O cálice de Deus transbordou. Acabou o seu tempo. Ele te pôs aí e agora ele está tirando você. Tekel ou Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Meu Deus, isso daqui, irmãos, é para arrepiar mesmo. Quando alguém diz para outro alguém que Deus o pesou na balança e ele foi achado em falta, isso daqui, meus irmãos, é para cair de cara no chão e gritar na presença de Deus, implorando misericórdia. Meu Deus. Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Que palavra tremenda de Daniel para o rei. Veja, Deus é o Senhor de tudo. É isso que Daniel está mostrando aqui. Antes de interpretar a visão do rei, ele procura fazê-lo relembrar a história do reino babilônico, a partir do seu governante mais ilustre, mais famoso, que foi Nabucodonosor. É assim que Daniel começa. Ele conta a história para mostrar que, por mais que Nabucodonosor tenha sido o cara da época dele, quando ele se elevou e quis se levantar acima de Deus, o Senhor derrubou da sua posição e o transformou num bicho que comia capim junto com os bois. Como ungido de Deus, não é? Nabucodonosor mandava prender, mandava soltar, dizia quem vivia, quem morria, mas quando seu coração se elevou, seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, o que Deus fez? Ele foi derrubado do seu trono real. Perdeu toda a sua glória e se tornou um bicho. A história agora se repete. Embora Belsazar não pudesse chegar nem de longe a ser o que foi Nabucodonosor, ele agora era o regente do império. Então Daniel mostra que a história daquele rei se repete na vida deste.
o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso, pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu. Então, você foi medido, foi pesado, foi achado em falta, e o seu tempo acabou. Então, Belsazar quis tomar para si uma glória que não pertencia a ele. Por isso, Daniel diz, o Senhor deu louvores a quem não devia, e não deu louvores a quem devia. Todo louvor pertence a Deus. E aquele que dá o louvor que pertence a Deus, a glória que pertence a Deus, as imagens de escultura, está colocando a sua vida em risco, porque Deus não divide a sua glória. Nos faz lembrar a acusação feita contra Herodes Agripa em Atos 12. Não é? Você se lembra daquela história, quando ele também não deu glória a Deus, não glorificou a Deus, pelo contrário, se levantou contra a igreja de Deus e morreu comido por vermes. Então, Deus pode mudar a tristeza em riso, mas pode mudar o riso em tristeza. Tudo depende de como nós lidamos com a sua glória. Né? Ele foi pesado, foi reprovado. A linguagem bíblica do Antigo Testamento traz com frequência essa imagem da balança de Deus, que é uma forma de provar o caráter e a integridade dos homens. Não é? Em Jó 31:6, Jó diz que Deus me pese numa balança justa e Ele conhecerá a minha integridade. Salmo 62, versículo 9, pura vaidade são os plebeus de fina estirpe, pesados em balança não passam de falsidade e são mais leves que a vaidade. Belsazar foi pesado por Deus e reprovado. Ele foi achado em falta para com Deus e por isso seu reino foi dividido e entregue aos medo-persas. A sua culpa consistiu em fazer aquilo que sabia estar errado e em não fazer o que sabia que era certo. Daniel fez questão de frisar, e o senhor, rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Os juízos de Deus são sempre justos, irmãos. Deus não condena homens íntegros e que tremem diante do seu nome. Ele sempre condena homens arrogantes que sofrem do complexo de Deus. E por fim, versículos 29 e 30, Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu rei. Imagina a cara de Daniel. Eles ali colocando aquela roupa meio que à força em Daniel, e Daniel balançando a cabeça assim, tipo que não queria, não é? Que cena hilária, mas o rei tinha que cumprir a sua palavra. E diz o texto que naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Esse Dario provavelmente foi um governante que recebeu esse título provisório, mas alguém que foi governar provisoriamente aquela parte do reino conquistado pelos medo-persas, em lugar do rei propriamente dito, não sabemos ao certo, mas o fato é que esse Dario não é aquele Dario, né, o grande Dario que nós conhecemos de outras histórias. É possível, irmãos, e até provável que Belsazar tenha mandado premiar o Daniel, né, que já havia recusado os presentes, como uma forma de escapar do juízo, quem sabe, né? Assim como Joabe, que em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28, quando foi condenado, ele correu para o templo e se agarrou às pontas do altar, e ali mesmo ele morreu. Mas tanto lá quanto aqui, quando Deus pesou e condenou, não há mais o que fazer. Naquela mesma noite, os persas tomaram a capital do reino babilônico, Belsazar foi morto, e este era o fim de um dos impérios mais poderosos e temidos da antiguidade. Isso vai mostrar também a veracidade e o realismo das palavras de Daniel, né? Que desde o princípio da sua profecia vem antevendo sob o Espírito de Deus essa dinâmica de queda e elevação de reinos como parte do plano maior
que irá fazer cumprir o propósito de Deus. Ele vai seguir falando sobre esses reinos. Ele vai falar sobre o reino persa, que também foi glorioso durante um tempo, mas depois caiu e vieram os gregos, que também foi um reino poderoso durante um tempo e depois caiu, e então vieram os romanos, que foi um reino poderoso durante um tempo e depois caiu, e hoje nós temos tantos reinos poderosos neste mundo que ostentam a sua grandeza, o seu poder, mas todos eles também vão passar. O reino de Deus é o único que não passa, irmãos. Então, convém destacar aqui algumas lições importantes, e com isso nós vamos concluir a nossa reflexão. Eu gostaria de pensar primeiro sobre essa questão do juízo de Deus na vida daqueles que buscam glória para si e que tentam roubar a glória que pertence a Deus. Meus irmãos, não tem escapatória. Todos aqueles poderosos na Bíblia que tentaram agir com autonomia a respeito da autoridade de Deus e tentaram se levantar, se elevar acima de Deus, todos eles caíram. Todos eles caíram. Nós vamos ver uma descrição dramática em Isaías capítulo 14, daquele governante, né, que é comparado a uma figura mítica que constrói o seu ninho nas estrelas, o seu trono nas estrelas, mas que de lá vai ser derrubado, falando da Babilônia, que era o grande e poderoso reino daquela época, mas que tinha um tempo determinado para cair. Então, isso não falha. Todos aqueles que se levantam arrogantemente e tentam insultar a Deus, cedo ou tarde sofrerão juízo sobre si. O outro ponto importante também nesse aspecto é que nós não podemos nos acovardar quando nós somos chamados a dar testemunho de Deus, independente de reis ou de quem quer que seja, na presença, né, da autoridade ou do rei que nós sejamos levados, nós precisamos ter a coragem de testemunhar a verdade que Deus nos manda compartilhar. Mesmo para o ancião Daniel teve muita coragem, irmãos. Ele estava falando para um rei tolo, né? Que podia ter matado Daniel ali mesmo. Mas Deus o investiu de uma autoridade, de uma unção tão grande, que o rei se quebrantou diante do seu testemunho, mas já era tarde demais. Então, nós não podemos temer, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, do poder de Deus, das obras de Deus, de quem é Deus. Nós temos que ter ousadia e coragem para falar, para testemunhar, independente da pessoa na presença da qual nós estamos, ser um rei, um governante famoso, uma celebridade ou o que for. Nós não podemos ter covardia, não podemos nos acovardar, nós precisamos buscar coragem em Deus para dar testemunho, para fazer a diferença no lugar onde nós fomos colocados, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Aí o terceiro ponto tem a ver justamente com essa fidelidade de Daniel, que durante toda a sua vida, mesmo estando longe de uma condição ideal, longe de sua pátria, na condição de cativo, de servo de um reino pagão, não é, sendo contado entre ocultistas que nada tinham a ver com ele, mesmo assim, nesse contexto totalmente desfavorável, ele exerceu a sua fé e ele fez a diferença com o melhor que podia. Nas palavras, né, de Paulo aos Filipenses, ele diz que nós fomos postos nesse mundo como luzeiros, no meio de um mundo corrompido e pervertido. Ou seja, era esse o mundo de Daniel. E ali ele deu testemunho da luz de Deus brilhando através da sua vida. E não são crentes que estão dando testemunho de Daniel, são incrédulos
que estão dizendo que na vida de Daniel havia luz, inteligência e sabedoria excelente. Tomara, irmãos, que nós ainda possamos reverter o quadro em que vivemos hoje, para que um dia os pagãos possam dizer isso a respeito dos crentes, dos evangélicos, para que eles possam dizer de nós: olha, ali existe um povo em que há luz, sabedoria excelente e inteligência. Deus está presente no meio desse povo. São 3 virtudes que marcam o testemunho de Daniel na Babilônia. Num só tempo, ele desmascarou toda a farsa das religiões ocultistas, ele humilhou os falsos deuses do passado, mas a sua maior conquista foi anunciar, dramatizar e ratificar a glória do Deus de Israel numa terra estranha. Nada disso, irmãos, foi obra sua. Ele pensava, agia e falava sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, que provia essa luz, essa inteligência e essa sabedoria. Nada disso foi sem risco. A sua vida correu sério risco, muitas vezes. Nada disso ocorreu sem esforço, disciplina, oração, jejum e leitura da palavra de Deus diariamente e regularmente. E apesar de Daniel ser tão admirável em seu testemunho de retidão, de integridade, ele, como nós, tinha suas limitações, não é verdade? E embora ele desse testemunho da luz, ele mesmo não era luz, assim como João, o Evangelho fala de João Batista. Ele deu testemunho da luz, mas não era luz. Nós podemos dar testemunho da luz, mas não somos a luz. Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo, para que os que nele creem não andem na escuridão, João capítulo 8. Ele veio proclamar libertação aos cativos, não é? Levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, ele entregou a sua vida para nos resgatar desse mundo escuro no qual nós vivemos. Ele enviou a nós o seu Espírito para nos guiar na verdade em todo o tempo, assim como o Espírito de Deus guiava Daniel lá no passado. O nosso modelo, irmãos, por excelência é Cristo. Daniel é uma inspiração para nós. E olha que inspiração. Mas o nosso modelo é Cristo. Ele é o único rei que tem compromisso com a glória de Deus. Ao vir ao mundo, ele fez disso a sua missão. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, dizendo ao Pai, realizando a obra que me deste a fazer. João 17, verso 4. Cristo é a própria glória de Deus encarnada. E disso João também dá testemunho. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Então veja que todos os ingredientes principais da história de Daniel estão presentes no Evangelho. E como discípulos de Jesus, nós somos comissionados a levar a sua luz nesse mundo. Só que às vezes nós nos acovardamos ou nos acomodamos, esperando as condições melhorarem para que nós possamos fazer aquilo que devemos fazer. Meus irmãos, não devemos temer. A pergunta é: será que as condições de Daniel eram melhores do que as nossas? Foi como um exilado no cativeiro que ele disse: não vou me contaminar. Foi como exilado no cativeiro que ele se determinou a orar 3 vezes por dia, buscar a Deus numa terra estranha. Longe do templo, mas não longe de Deus. Enquanto isso, o compositor do Salmo 137 se lamentava e dizia: às margens do rio de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, porque eles nos pediam que cantássemos as canções de Sião. Mas como poderiam cantar as canções de Sião aqueles que estão em terra estranha, longe do templo? Daniel não pensou assim. O raciocínio dele foi bem mais lógico e real. Ele pensou: eu estou longe do templo, mas Deus não está longe de mim, então também não vou ficar longe dele. Será que as condições em que Cristo serviu ao Pai com retidão e integridade foram melhores que as nossas, irmãos? Não foram.
Então, por que nós temos tanto medo? Por que nós estamos sempre esperando uma próxima oportunidade? Por que nós estamos tão acomodados? Por que nós vivemos tão conformados? Precisamos pedir a Deus que desperte o nosso coração, como Ele dispôs o coração de Daniel, para servi-lo bem numa terra estranha. Nós vivemos numa terra estranha, irmãos. Esse mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aqui passando um tempo, mas o nosso destino final é o reino restaurado de Cristo, com todos aqueles que lhe pertencem, numa vida gloriosa, cheia de sentido, de alegria e de realização. Por enquanto, nós estamos peregrinando neste mundo. Nós estamos aqui, de certo modo, vivendo numa situação de cativeiro, porque a nossa liberdade definitiva ainda está por se revelar. Então, convido você a orar nessa noite, para que Deus possa despertar o nosso coração, para que nós nos disponhamos a fazermos diferença no contexto em que vivemos hoje. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que nessa noite, mais uma vez, tem nos despertado, tem nos desafiado, Senhor, a uma mudança de mente, de pensamento, de atitude, em relação ao nosso engajamento na tua obra. Ó Deus, nós, a tua igreja do século 21, somos uma igreja, Senhor, muito acomodada, uma igreja muito confortavelmente instalada, Senhor, em belos templos, com uma tecnologia extraordinária, poltronas confortáveis. Ó Deus, estamos vivendo a cultura do cliente, que chega, se assenta, assiste uma exibição e depois vai embora, em alguns momentos satisfeito pelo que viu, em outros momentos criticando o que viu. Ó Deus, a cultura do cliente que chega ali, paga por um espetáculo e depois vai embora e vive o resto da semana como se não houvesse Deus. Senhor, em nome de Jesus, desperta, Senhor, essa igreja apóstata, meu Deus. Ó Pai, antes que seja tarde, Pai amado. Ó Deus, que o Senhor possa levantar uma geração de homens e mulheres inconformados com este mundo, inconformados com a iniquidade, inconformados com a corrupção da tua igreja, inconformados com o comprometimento do teu povo neste sistema de iniquidade que hoje prevalece até mesmo dentro dos nossos muros, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós sejamos despertados enquanto é dia e façamos a tua obra enquanto é dia, porque Jesus disse que a noite vai chegar e quando nós não vamos poder trabalhar. Então ajuda-nos, Senhor, enquanto é tempo, para que nós possamos agir com ousadia, com coragem, com intrepidez, dando testemunho de Cristo, Senhor, para os poderosos deste mundo, para todos aqueles, ó Deus, em que nós tivemos a oportunidade de plantar a semente do Evangelho através de um testemunho firme, sólido, de alguém que ora, que consagra a sua vida, que lê a tua palavra, que conhece o Evangelho, que sabe do que está falando, que tem um testemunho consistente, que faz o coração de quem ouve tremer e temer na tua presença, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a recuperarmos essa característica que nós perdemos, que já tivemos no passado, de um povo, Senhor, que mudava histórias, que mudava situações, como aconteceu na Inglaterra do século XVIII, com os irmãos Wesley, como aconteceu, Senhor, na vida de Calvino e de tantos outros, Pai, que transformaram a sociedade da sua época, a vida de Daniel, mas acima de tudo na vida do teu filho Jesus, que veio a este mundo, deixou o seu reino e veio viver aqui num mundo estranho e com todas as situações mais adversas, sendo pendurado numa cruz, num madeiro, num espetáculo terrível, mesmo pendurado ali, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Este, Senhor, é o único rei conquistador e vencedor que já pisou realmente nesse mundo, porque ele venceu o mal, ele venceu a iniquidade, ele venceu o ódio, ele venceu o preconceito, ele venceu, ó Deus, a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu tudo, Senhor, com o seu testemunho de vida simples, de obediência irrestrita, incondicional à vontade do Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa formar Cristo dentro de nós, para que a luz da presença de Cristo, a nossa vida seja realmente uma vida transformada para transformar, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, estamos bem cansados, ó Deus, de ver os testemunhos se multiplicarem, testemunhos tristes, Pai, que difamam o teu nome, que jogam lama no nome da igreja, e que mostram, Senhor, uma caricatura do que nós deveríamos ser para este mundo, que assiste, Senhor, esse espetáculo de horror que nós estamos oferecendo. Desperta, Senhor, o teu povo, Pai. Chama de volta a tua igreja para o caminho. Chama, Senhor, de volta a nossa igreja local, a cada um de nós, porque nós precisamos voltar, Senhor. Rever os nossos caminhos, voltar para ti, voltar para a tua obra. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor.